A Escola do Amor Inteligente está no ar. E aqui os mitos e a desinformação amorosa não têm vez. E o que também não tem vez é história de alma gêmea, príncipe encantado e violência doméstica, né, Cíntia? É bem isso mesmo. E vamos direto ao primeiro assunto da aula de hoje, as novas famílias. Acho que você até já sabe do que estamos falando, né? São as famílias diferentes da formação clássica, né? O pai, a mãe e os filhos gerados por esses mesmos pais. Hoje a gente percebe que as coisas mudaram muito. Muitos casais se casam de novo e acabam agregando novos filhos de pais diferentes. E é isso que vamos ver agora num bate-papo sobre essa grande mistura de pessoas que vêm de todos os lados e saber quais os desafios que isso traz para o relacionamento. Será que o padrasto pode dar uma bronca no filho da esposa de outro casamento? Acompanhe. O formato da família brasileira está mudando. Dados do IBGE mostraram que mais de 4 milhões de famílias não são mais constituídas por casais de um único relacionamento com seus filhos, mas sim com agregados de outros relacionamentos. A sociedade está se adaptando aos novos modelos. Prova disso é que muitas escolas já adotam o Dia da Família para comemorar datas especiais e evitar assim constrangimento, tanto para os pais quanto para os filhos. A escola adotou o Dia da Família para proporcionar às famílias que não têm uma configuração tradicional, pai e mãe, a possibilidade de participarem ativamente de festividades na escola. Observando a configuração familiar nos últimos 20 anos, né, que é o tempo que nós trabalhamos com educação, nós vemos uma mudança substancial na configuração do núcleo familiar, como nós chamamos, né? Então, há 20 anos atrás, a família comum era o pai, a mãe e os filhos coabitando, né, morando no mesmo lugar. Hoje, isso divide-se com outras configurações, com pais separados, adquirindo novos casamentos, tanto pais como mães, filhos de casamentos anteriores convivendo, né, debaixo em uma mesma residência, crianças morando com os avós, isso também é muito comum. Mas como fazer para começar uma nova relação quando tem filhos envolvidos? Um fator muito importante que nós observamos e não tem como não fazermos comparações entre famílias é como os adultos lidam em um momento de separação. Então, nós temos históricos de famílias onde houve o divórcio, houve a separação, e isso foi lidado de uma forma imatura pelos pais, e outras famílias que lidaram de uma forma mais madura, mais preocupados com o bem-estar da criança. Então, nós entendemos que quando existe maturidade dos pais e priorização do bem-estar da criança, a criança tem as suas emoções preservadas, tem a sua integridade emocional preservada, e isso é importantíssimo para o desenvolvimento saudável da criança. Então, nós sempre aconselhamos as famílias que estejam passando por algum tipo de dificuldade procurarem ajuda externa, seja de um terapeuta, de um psicólogo, de um terapeuta familiar, para que possam lidar melhor com essa situação, sempre protegendo a criança, o bem-estar da criança. Segundo os últimos dados do censo, 16,3% das famílias brasileiras são resultados de recasamentos. Quase 900 mil homens criam os filhos sozinhos, sem a esposa, e cerca de 2,5 milhões de crianças vivem com padrastos ou madrastas. É o caso dessa turma aí. O Jorge está no terceiro casamento. Ele tem 2 filhos do primeiro e um filho do segundo. Ambos moram com a mãe. Atualmente, ele é casado com Maria Célia, que está no segundo casamento dela. Ela tem um filho, Lucas, de 14 anos, que mora com eles. E aí, como lidar com isso? É desafiador, né? Você trabalhar nesse novo formato na questão dos relacionamentos. Embora a gente saiba que hoje é comum, né? Tem que rebolar? Tem que rebolar, tem que ter paciência, tem que saber lidar, né, com o clima de sentimentos dos filhos, dos enteados. Vocês não têm filhos juntos? Não. E aí, para você é fácil lidar com isso também? No começo foi bem difícil, porque gera ciúmes das duas partes. Mas agora, ao longo do tempo, tudo se resolveu. A gente conversou com bastante carinho, amor, e tá bem melhor agora. Tá bem melhor, é porque significa que foi difícil. A Jaqueline e o Gerson estão casados há 5 anos. Ele tem uma filha de 10 anos do relacionamento anterior, que sempre morou com ele. E junto com a esposa, são os pais do Arthur, de 4 anos de idade. Pra gente no começo foi complicado também, porque eu conheci minha esposa e a minha filha tinha 5 anos.
Aí ela veio de uma família totalmente... A cultura dela, o que ela passou em família era diferente da minha. E para mim, a minha filha era o meu tesouro. Ninguém podia tocar nela. Quando nós nos conhecemos, a minha esposa começou a adequar ela naquele ambiente. E ensinar ela da maneira que ela foi criada. E para mim, eu não aceitava. Era complicado, porque ela chamava a atenção da minha filha e para mim era a mesma coisa que estivesse chamando a minha atenção. Mais do que chamar a atenção da minha filha, para mim era estar chamando a minha atenção. E a gente estava até conversando quando nós nos casamos. A minha esposa fazia toda a tarefa de casa, aí a gente ia jantar, acabava a janta, eu deitava no sofá com a minha filha, a gente começava a assistir e dormia. Eu e minha filha abraçadinha, e ela ficava sozinha. E aí você ficava mal. Ficava muito irritada. Essa cena se repete no filme As Namoradas do Papai. Roger tem que se dividir entre a nova namorada e a filha e fica completamente perdido. Soube que tinha uma coisa muito importante. Aham. Como uma festa, talvez? Ela sabe sobre a festa? Eu não falei nada. Vicêncio não me disse nada. Eu descobri tudo sozinha. Sei que devia ser surpresa, mas eu estou ansiosa. Está? Ainda está de pé, não é? Sim, claro que está de pé, querida, mas... será que estamos falando da mesma festa? Eu e você seremos grandes amigos. Você está aqui para a minha festa? A sua festa? Roger, não diga que não contou a ela. Me contou o quê? Queridinha, a festa não será... Não será antes de 2 horas. Então, vamos mostrar o seu quarto. Princesa, venha comigo. Por que você não faz isso? Tenho certeza de que você tem muito o que conversar. Eu para não falar, para não criar um conflito, eu acabava guardando aquilo, mas não ficava bem, não ficava legal. Sua filha era sua princesa. Era minha princesa. E você se sentia num lugar não de rainha, que seria cheguei seu lugar. invadindo a vida dele. Assim, eu acho que pelo menos é assim que ela se sentia, né? Acho que a gente teve que entender, né? Acho que a primeira coisa foi o papel de cada um, né? E às vezes ela cobrava de mim que ela estava certa, mas eu não enxergava. E eu achava que ela estava errada. De ela cobrar, de querer sair só eu e ela. Que a gente tinha que ter um tempo pra gente, né? E eu achava, não, quando a gente vai sair eu, você e a Raíssa. No meu caso com o Lucas, né, que é o nosso filho, né, o meu enteado, filho dela, o que aconteceu? Qual foi o desafio? Eu percebi assim, ele sentia a insegurança, o ciúme da mãe e ao mesmo tempo ele queria se aproximar, mas ele ficava com medo de que tivesse um outro abandono. Você tinha esse medo? Sim. E quando o Jorge chegou, eu fiquei com os 2 pés atrás, não só um. E não são apenas os pais que ficam com os pés atrás nesse início de relacionamento. Podemos conversar? Conversar sobre o quê? Clarice. Nada disso. Ela está muito chateada com a sua atuação esta noite. Bem, não acha que ela merece uma chance? Eu dei! E ela é a maior das falsas, se quer saber. Na minha construção de relacionamento com o Lucas, o que eu percebi? Tinha momentos em que eu não me aproximava até por um sentimento de culpa, porque meus filhos até geograficamente estão distantes, né? Eles estão em Goiás e eu aqui em São Paulo. Então, essa falta de contato minha com eles, às vezes gerava em mim um sentimento assim de culpa, né? Eu estou distante deles agora, trazendo alguma coisa para o Lucas. E a Célia me cobrava isso assim, tem que estar mais próximo, né? Eu preciso de você para me ajudar. E o perfil dela eu já sou mais carinhoso, amoroso, afetuoso. E o perfil dela é um perfil mais dominante, mais resultado, rígida. Exatamente. Ela é mais rígida. Às vezes até que eu falo isso para ela, pega um pouco mais leve com ele, né? Com o Lucas mesmo. Com ele pode tudo. Então, permissivo. Exatamente. Aí você vira a chata da história, né? Com certeza. Conheço essa história. Tanto que tem hora que ele vem aproximar de mim mesmo, sabe? Para falar, para pedir, né? Eu posso isso, eu posso aquilo, porque normalmente o grande início dessa relação é que se eu amo e ele, Lucas, foi o caso dela, é a principal pessoa na vida dela, certo? Então, para que haja esse encontro total, eu preciso amá-lo. E amar é uma decisão. Se o casal conseguir entrar nesse acordo,
as crianças entendem e a coisa vai. Acordo e saber respeitar as diferenças, né? Tem um momento deles, tem um momento nosso, em conjunto, separado, e tem um momento junto com eles. Como a gente viu, todos precisam se adaptar a essa realidade familiar. E sempre aparecem surpresas, tanto de um lado como de outro. Quando isso acontece, aí as dificuldades acabam aumentando, né, Cíntia? E o melhor a fazer, né, que eu vejo que é um ponto muito importante, é a questão da paciência. E a paciência de ambos os lados, né? Tanto da questão da criança, né, que você vai ter que estar ali conversando, né? E isso tem que ser visto antes do casamento. Isso é importante o casal entender. Então tem a questão do filho, né? Do filho ou da filha, e a paciência também com o casal. Porque às vezes tem aquela mãe que é a mãe coruja, o pai que é o pai coruja, né? Então tem que ter essa paciência, a conversa, né? Olha, o que a gente pode fazer quando a gente casar? Como que vai ser a educação do filho? E eu acho também interessante dessa questão assim, seu filho, esse é seu filho, não, e esse é o meu filho, não. Se vocês vão entrar num relacionamento, então agora é nosso. Né? Passa a ser nosso. Então, o que nós vamos fazer? Se o filho tem ciúme, então a paciência de, não, então peraí, vamos ter paciência, vamos esperar o tempo passar. O que a gente pode fazer, né, para mudar essa situação? Então, a paciência é importante. É verdade. Eu queria colocar duas coisas aqui. A primeira delas com respeito a ajustes. Toda família precisa se ajustar. Casamento tem que ajustar. Quando nasce um filho, o casal tem que se ajustar. Numa situação como essa não é diferente, tem que haver esse ajuste. E isso tem que começar com as coisas muito bem acordadas entre vocês. Por exemplo, a gente viu aí o pai querendo chamar a atenção do filho ou da filha, ou vice-versa, a mãe querendo chamar a atenção e sendo repreendida, sendo podada. Não, porque eu crio meu filho assim, a minha filha sempre foi criada assim. Isso não pode existir. Vocês têm que entrar em acordo entre si, tem que entrar em acordo para quando surgirem os problemas, o que vocês acordaram serem colocados em prática. Cada ponto daquilo que vocês acordaram, para que não haja problema. Então tem que haver esse ajuste. E o outro ponto que eu queria salientar aqui é com respeito à conquista. O pai ou o marido vai ter que ser pai, vai ter que conquistar aquela criança. E aí entra um pouco da paciência que a Cíntia falou. São situações difíceis, é difícil, não é fácil. Então, você já tem que entrar nesse relacionamento preparado para isso. É um recomeço. E entender o que isso é na cabeça da criança, né? Não é fácil. Nesse momento, o adulto ali tem que entender a cabeça da criança, porque eu me coloco nessa posição. Então, eu tenho ali meu pai e minha mãe. Agora, a minha mãe vai casar novamente. Poxa, mas eu tenho um pai. E eu amo esse pai também. Mas agora, a minha mãe está com outro homem. É como um invasor, assim? Né? É como um invasor. Criança vê como invasor. Eu posso falar disso porque eu vivi isso. Os meus pais se separaram e a minha mãe, às vezes, né, queria conversar com alguém, conhecer alguém. Quem é esse cara? Esse cara quer tomar o lugar do meu pai. Para criança é complicado. É muito complicado. Recomeçar não é fácil e muitas vezes os próprios filhos acabam sendo assim os sabotadores do novo momento que o pai e a mãe estão vivendo. E eu queria que você acompanhasse o que a gente preparou para você. Veja só. Oi, Carol. Deu certinho aquela dica que você me deu pra acabar com o encontro da minha mãe. Liguei pra ela bem no horário que ela ia almoçar com ele, dizendo que tinha perdido o bilhete do metrô e tava sem dinheiro. Ela teve que me buscar, né? Acabei com o encontro. Eu é que não vou deixar a minha mãe ficar com aquele sem noção, né? Me lembro direitinho quando ela me chamou, tipo, pra uma conversa íntima. Veio com aquela historinha. Já faz tempo que eu e seu pai nos separamos. Eu conheci um cara, ele é super legal. Ridículo. Será que ela não percebe? Comigo é assim. Vai assistir TV? Deito no sofá todo. Ligou pra casa? Digo que nem sei onde ela tá. Fotinho do casal no computador? Deleto todas. Bia! Filha! Tô saindo! Filha! Bia? Ai, mãe. Que houve? Tô mal. Acho que eu tô com febre. Você tava ótima. Deixa eu ver. 39? Bia, você tá doente. Oi, galera. Posso entrar? Tudo bem?
Rodrigo, ela tá doente. Ai, mãe, não vai não. Fica aqui comigo. Claro que eu não vou. Rodrigo, eu sei que era um dia especial, mas não vai dar. Maria, ela tá te enganando. Tá mentindo, tá na cara. Coloca a mão na testa dela. Eu Bia, duvido Rodrigo, que ela tá não doente. Ela tá mentindo, eu conheço. Pra mim, chega. Não aguento mais. É Bia pra lá, é Bia pra cá. Não pode isso, não pode aquilo. Chega! Calma. Tô indo, tô saindo fora. Rodrigo, Tchau. espera. Bia, você tá mentindo? Não, mãe, ele que é todo estressadinho. Rodrigo, espera, vamos conversar. Realmente é bem isso que acontece. A gente vê muito isso nos filmes também, né? E a gente viu aí que foram reprovados no teste, né? Tanto a mãe como o namorado da mãe. Porque tem que ter paciência. A criança vê como um invasor. Mas também não pode entrar na chantagem da criança, né? Que muitas vezes faz isso mesmo. Eu já vi isso acontecer em casa, inclusive. Então, presenciou isso de verdade, né? Tem que ter esse feeling, esse cuidado de não ser visto como um invasor e também não se submeter às chantagens das crianças. É isso aí. E antes de entrarmos no tema central do programa, quero lembrar que ainda hoje vamos falar sobre o relacionamento Ilha da Fantasia. Você vai saber como é este relacionamento e quais os males que ele produz. Mas agora nós vamos ao tema principal de hoje, o poder do chefão. Sabe aquele camarada que acha que pode controlar tudo, que porque tem dinheiro e acha que por conta disso não existem limites? Pois é, muitos homens sofrem desse mal. Será que essas características são apenas dos homens? Vamos ver agora. A prepotência não é uma característica de homem nem de mulheres, né? A prepotência é um traço de personalidade. Marca mais os homens, porque os homens, não pela sede de poder, mas talvez pela posição na sociedade, né? O homem tem uma posição um pouco mais soberba, um pouco mais egocêntrica, né? O dono da casa, o provedor. E eu acho que isso ajuda a exacerbar a prepotência no homem. A prepotência se aprende em casa através de exemplos. Muitas vezes você pode ter um pai prepotente, um pai arrogante, e o filho acaba sendo prepotente e arrogante por ter visto isso durante todo o desenvolvimento dele, né? Durante toda a infância, durante todo o crescimento. Mas eu acho que as condições de vida sociais também podem torná-lo prepotente. Porque o dinheiro, por exemplo, torna a pessoa extremamente prepotente e arrogante. Porque a pessoa acha que tendo um poder aquisitivo superior ao das outras, né, compra mais coisas, se sente melhor nos lugares porque é mais bem tratado. Isso realmente existe, isso é um pouco até cultural. Quem desenvolve esse tipo de característica de prepotência, de arrogância, pode levar sim a alguns distúrbios. Por exemplo, pode levar a uma compulsão, seja ela qual for, ou por drogas, ou compulsão sexual. E a arrogância vem junto, vem aliado a isso. O compulsivo sexual, ele pode estar num relacionamento, mas ele não consegue ser fiel, porque ele está sempre em busca de mais parceiros, de mais sexo. Cada vez ele quer mais, né? Compulsão, né? Ele extrapola a normalidade, ele tem o excesso, então ele quer cada vez mais pessoas, cada vez mais parceiros. Isso também vem um pouco de autoaprovação, né? Ele quer da virilidade masculina. Então o homem tem aquilo de ser viril, né? Para ele é muito difícil o homem assumir ser um compulsivo sexual, porque para a sociedade ele é visto como o quê? Como garanhão, como um cara viril, como um cara que tem várias mulheres, né? E muitas vezes não é isso. Ele desenvolveu uma doença. Então, por isso que ele está sempre buscando. Pelo que a gente viu aí, isso não acontece só com os homens, mas por conta de várias características, o homem é mais propenso a isso, né? Homens cheios dessa prepotência, às vezes mesmo sem perceber, começam a desfrutar de uma vida onde acham que são cheios de poder, seja por causa do dinheiro que acumulou ou porque consegue ficar trocando de mulher o tempo todo. E às vezes essas duas coisas que você falou acontecem ao mesmo tempo, né? Muito dinheiro, muitas mulheres. Pois agora você vai conhecer um homem que se sentia
o Poderoso. E isso levou a se tornar viciado em sexo. O nome dele é Valdeci, que ainda muito novo conheceu o sexo com prostitutas. Ele pegou gosto e isso virou praticamente uma compulsão na vida dele. A partir de agora você acompanha a ascensão e queda de um homem que se achava todo poderoso, mas acabou exatamente por isso, perdendo tudo, inclusive uma empresa no valor de 10 milhões de reais. O Valdecir ficou sem os pais ainda criança e foi criado pelos avós. Levado pelos tios, a farra começou bem cedo e aos 13 anos de idade já frequentava baladas e casas de prostituição. Com 14 anos eu vim embora para decidir tomei essa decisão de vir embora para morar com a minha tia em Campinas. Não tinha regalia, mas era o básico, mas a gente vivia bem. Logo de pronto eu arrumei uma boa oportunidade de trabalho. Eu comecei a empurrar carrinho no mercado e ali eu criei um vínculo com o pessoal, acabei me adaptando com o mercado e fiquei trabalhando ali. Vim para cá, com 16 anos eu conheci a mãe dos meninos. Me envolvi com ela muito cedo, muito prematuro. Ela é 8 anos mais velha que eu. Ela 24 anos, fazendo 24 e eu com 16. E não deu certo. Não deu certo porque não tinha muito sentido, né? Eu era uma criança, eu vivia fazendo o que era errado. Ali eu já apresentei os sintomas de que o casamento para mim não ia funcionar. Nunca tive nem um pouquinho de respeito com ela. Não foi a conduta que eu aprendi na minha infância, tá? Deixar isso bem claro. Mas foi o que aconteceu comigo. Eu traía muito ela e a gente resolveu separar. Já estabelecido na Selva de Pedra, ele foi contratado por uma multinacional. De uma hora para outra tinha sucesso e todas as oportunidades a seus pés. Essa fase, até eu conhecer o segundo relacionamento, eu frequentava muito bar, boate, tudo que podia. Onde tinha uma balada, eu estava presente, né? Casa de prostituição, casa de massagem, eu estava em todo lugar. Que não prestava, estava eu lá. Isso até chegar o segundo relacionamento. Que aí eu conheci, nesse segundo relacionamento, essa pessoa que eu conheci, por ela ter uma estrutura familiar muito forte, eu acreditava que aquilo iria me ajudar. Mas não resolveu o problema. Eu sentia a falta de uma companheira do lado, mas eu vivia na noite, então eu queria me divertir. Era uma festa, porque não tinha limite, né? Até que nesse momento que eu conheci ela, isso é muito importante comentar também, porque foi aí que eu saí dessa multinacional e montei minha empresa, montei minha transportadora. Comecei a ter resultado. O dinheiro, quando você está bem financeiramente, ele traz uma visão para quem não tem estrutura espiritual. Ele traz uma visão assim de que você pode fazer tudo que você quer e não é bem assim. Se eu saísse para a noite, para uma casa noturna e não encontrasse o que eu queria, pode ter certeza que eu iria para uma casa noturna. E ali eu não tinha sentimento, ali eu pagava. E nessa de fazer isso, eu nunca fui viciado meu vício era só uísque. Uma coisa interessante aí é que nessas saídas minhas de vir à noite, curtindo, pau, eu sempre tinha na cabeça, eu ainda vou entrar pelo cano com esse negócio. O Valdecir, ele costumava sair muito e às vezes a gente marcava em restaurantes, a gente marcava para sair alguns compromissos, né, profissionais, e foi uma época que ele não atendia telefone, ele realmente sumia, ele chegava quinta-noite, sexta-feira, ele desaparecia e todo mundo preocupado, os amigos, a família dele, os filhos dele, e ele aparecia na segunda-feira. Eu cheguei a pagar para ter uma relação com uma atriz, não vou citar nome, ela foi fazer um show numa casa noturna, eu cheguei lá, ela pediu 8 mil para fazer, eu paguei os 8 mil para ela. E aí, tá geladinha, champanhe? Você é da boa, hein? Tem que ser, né? Pelo preço que eu paguei nela. Mas...
Tá com uma mulher como você vale tudo, sabia? Até pagar um preço desse na champanhe. Uma mulher como você não pode beber qualquer coisa. Não pode beber uma bebida barata. Homem, pra ficar comigo tem que ser poderoso. Pagar caro. Caro, né? Mas eu posso te garantir que vale a pena. Eu sei que vale. Eu tenho certeza que vale. Vamos brindar. Que tal? Vamos brindar. Brindar ao vale a pena. Dinheiro pra mim não é problema. Aliás, nunca foi. Nunca passei fome. É certo que eu já tive uma época aí que era tudo contado, sabe? Agora é diferente. Agora eu tô com uma gata de 8 mil reais. Que eu pago com o maior prazer, sabia? Você é aquele cara poderoso que saiu de baixo e venceu na vida. Eu gosto. Adoro. Eu também adoro. E você frequentando esse tipo de ambiente, todo tipo de situação, todo tipo de mulher, acabei me envolvendo com garota de programa. E aí eu perdi o segundo relacionamento. Nesse ponto, numa situação inusitada, eu estava num lugar, num hotel 5 estrelas, no sul de Minas, e lá me apareceu uma pessoa que eu praticamente nunca imaginava que ele ia aparecer lá. Mas ele apareceu lá, foi o irmão da minha noiva. Foi um negócio, um desastre. Eu falei, agora já era. Ele me viu com a esposa dele, as crianças, ele me viu lá. Ele falou, pô, você tá aqui em Minas? E aí foi o fim, né? Nessa de novas experiências, eu acabei me envolvendo com uma prostituta. Literalmente falando. Eu fui morar junto com uma garota de programa. Fiquei com ela um período, a gente decidiu morar junto. Paguei faculdade para ela. Montei um apartamento para ela. Fabiana, abre o portão! Vai, gata, abre o portão, Fabiana! Ô, Val, o que tá acontecendo, hein? Abre o portão, Fabiana! Amiga, já te ligo, tá? Val, o que é isso? Pra você. Pra mim? É. Meu Deus, eu não acredito. E aí, gostou? Eu amei. Você é demais. Todo seu, todo seu. Meu Deus. Tá vendo? Nem o céu é meu limite, tá? Nem o céu. Hã? Agora me pergunta, como é que você ia chegar no primeiro dia da faculdade que eu te matriculei? Hã? A pé? Não, sei. Eu tenho que chegar chegando, é claro. Sim, mulher, você tem que chegar chegando, né? Vamos comemorar? Claro que vamos comemorar. Não acredito, não tô acreditando. 2 minutos. Aê. Pra você, minha princesa primeiro, e pra mim. Eu ainda não tô acreditando que esse carro é meu. Pode acreditar. Não tô acreditando. Bem, vamos brindar igual novela. Hã? Aqui. Gostou? Tá boa. Gostou? Ei, dá uma olhada. Parece que não gostou do carro. Ai, já posso dar uma volta? Calma. Ei, calma. Por que você tá ansiosa assim? Comei o carro. Não, mas ainda tem mais. Tem mais, eu Tem não mais, acredito. tem mais. Ai, meu Deus, deixa eu ver. Ó, calma. Você sabe que eu não regulo dinheiro com você. Por favor, deixa não eu sabe? ver. Eu tô curiosa. Eu regulo dinheiro com você Não, você não regula, você é demais. Ai, deixa eu abrir logo. Deixa eu segurar pra você. Meu Deus do céu. Ai, tem Abre. muita coisa. Deixa eu segurar o celular Sei também. nem o que eu seguro primeiro. Gostou? Olha só como brilha, Val. Ah, não, você tem que colocar no meu dedo. É, eu tenho um bom gosto, não tem? Que maravilhoso. Pra minha princesa. Perfeito. Né? Não, agora champanhe. Champanhe? Olha isso. Aqui. Mais um brinde, mais um brinde. Deixa eu te falar uma coisa. Perfeito. Você é minha. E sempre vai ser minha. Ai, eu te adoro. Obrigada. Eu sei que você me adora. Hã? Cadê o meu abraço? Ai, Val, obrigada. Dei um carro para ela, estruturei ela em tudo que ela queria, viajava para ela, para Búzios, para onde eu queria, eu levava. Onde ela... eu quero viajar, vamos viajar. E nessa de ostentação aí, eu acabei ficando com ela quase 5 anos, porque era sexo só. Não tinha essa ligação afetiva, sabe? Essa coisa mais sexo e o financeiro estava em jogo. E nesse descuido que eu tive de ficar tendo essas atitudes, eu não me dei conta, mas quando eu percebi, a empresa começou a
Gastava o que tinha e não tinha dó. Chegava nos bares, principalmente Campinas, casa noturna, cada lugar tinha uma garrafa de uísque e carro zero, carro importado, então tinha uma qualidade de vida muito boa. Tinha chácara, ia jogador de futebol na chácara, e mulherada, e era uma vida, era uma verdadeira farra. Nunca tive o cuidado de garantir meu patrimônio. Nunca tive esse cuidado. Isso é bem da verdade. E ninguém tem culpa disso. O único culpado disso fui eu. Eu percebo hoje que eu perdi muito tempo da minha vida tendo esse comportamento. Eu procurei um médico para saber o que acontecia comigo. Ele falou que eu tinha um distúrbio e que eu precisava procurar um tratamento. Mandou eu para uma psicóloga, eu acabei saindo com a psicóloga. Era terrível. Aonde mandava eu aprontava. A gente chegava a fazer bingo de mulher. Juju, você me ama, Juju! E 23. Contratava 2, 3 garotas de programa, reunia ali uns homens ali. Quem ganhar sai com a primeira, joga com a segunda e depois vira festa. Vanessa! Vanessa! Shot! De verdade. Não toma! Quando você tem essa rotatividade, você não fica atrás da pessoa. Não se envolve. Você quer mesmo ter relação e despachar, entendeu? Não quer perder muito tempo. Principalmente você conhece na noite, né? Ou nos momentos que eu procurava, e se saísse e eu não encontrasse, eu te falei, eu ia buscar em casa noturna. Então, me envolvi muito tinha muito cafetina, então elas, olha, hoje eu tenho uma menina assim, nova aqui, você não quer conhecer? Eu ia lá e conhecia, quanto é tanto e tal. Oi, Vera, fala mais, oi, tô na bagunça aqui. Fala o quê? Uma novinha, quantos anos? 22. Pode reservar pra mim, tá bom? Tá bom? Vera, eu te amo, viu? Ei, Vera, como é que tá esse trem aí? Como é que tá? Não me sentia satisfeito, isso me incomodava muito. Com licença, desculpa. Como assim? Desculpa, meu bingo vai continuar em outro lugar. Meu bingo não faz isso. Juju, eles são invejosos. Juju, continua o bingo, um vai chupar dedo. Eu vou fazer outra coisa. Ali no momento você tá com uma mulher bonita do lado, seja ela de programa ou uma mulher que você conhece na noite, ela é um ser humano, como qualquer outra. Só teve um momento que eu parei. O momento que eu parei foi quando eu me converti. Aí eu parei. Ele já não conseguia mais focar no trabalho e os negócios começaram a declinar. Eu fui buscar um médico porque eu vivia na noite, então era uísque, mulher. No dia seguinte, é uma característica que eu tinha que, apesar de eu ter esse comportamento à noite, eu sempre fui muito trabalhador. Então eu não tinha tempo ruim. Às vezes eu virava a noite na balada, no dia seguinte eu estava lá e abria a empresa. Eu abria a empresa, colocava a equipe toda no processo. Eu entrava no escritório, tomava um banho e dormia no sofá. Ninguém sabia que eu estava lá dormindo. O patrão está aí, mas ninguém sabia. Eu mesmo identifiquei que eu estava com problema. Lidiane, se alguém me procurar, você fala que eu estou ocupado, tá bom? Obrigado. O que fez eu perder minha empresa não foi a questão de eu tirar dinheiro de dentro da empresa, foi o descuido da empresa. Porque
aquele homem que trabalhava, acordava às 6 da manhã, mesmo chegando cansado da noite, que abria empresa, já não estava fazendo mais isso, já estava dando relaxo, viajando muito, entendeu? Quando eu estava no declínio financeiro, praticamente falido, né? E ainda mesmo assim achando que era alguma coisa. E aí o relacionamento que eu tinha com essa garota começou a apresentar alguns sintomas, né? Porque quando falta o dinheiro, falta tudo, no caso meu, para mim, nesse momento. E ela sentiu também, né? Porque ela tinha regalia, salão de beleza todo dia, toda semana, aquela coisa toda. E eu comecei a segurar, né? Porque não tinha de onde tirar. Eu falei, olha, realmente estou com um problema sério na empresa e tal. E aí ela sentiu, eu já vi que ela não estava muito segura do que estava fazendo também. E foi aí que um empresário amigo meu me convidou para um congresso empresarial. Eu falei para ele com essas palavras, eu falei, você tá louco, cara. Naquele dia aconteceu algo muito interessante. Eu estava na rodovia dirigindo, estava em alta velocidade, eu falei, chega, cansei, eu vou dar um fim nesse negócio agora. Aí eu visualizei as carretas na pista, eu falei, eu vou entrar debaixo de uma carreta dessa agora, eu vou acabar com isso. E acelerei, sem dó, botei a turbina para funcionar. Eu cheguei perto, não me pergunte por quê, que eu não sei explicar, mas logo em seguida eu estava no acostamento chorando. É realmente assustador o que pode acontecer na vida de uma pessoa por causa da distorção lá da adolescência ou por coisas que muitas vezes estão escondidas dentro dela. Por isso que é preciso tomar muito cuidado. Você não consegue saber onde estão as armadilhas. Você vê no caso dele, né? Ele se achava, ele se via como o dono de tudo. Eu tenho controle sobre o que está acontecendo. Quem vive assim sabe muito pouco ao próprio respeito. Eu não sei se isso é o que está acontecendo com você, mas agora a gente vai conhecer a outra face dessa história. A Fátima, uma mulher que tinha tudo para ter uma vida pacata, mas viu sua história, sua vida virar de cabeça para baixo. Preste atenção. Logo depois de tentar o suicídio, Valdecir recebeu uma ligação que mudaria o rumo da sua vida. Ele tocou o telefone, era umas 5 horas, mais ou menos. Ele falou, você vai comigo? Eu falei, vou. Eu vou. Aí fui na palestra. Foi aí que eu tive nessa oportunidade na palestra, né? Que eu entrei nessa palestra, que eu vi que eu tinha chance, tinha solução para o meu caso. Aí eu tomei a decisão de obedecer tudo aquilo que eu ouvi. Tudo aquilo que era praticado ali nas reuniões, eu trazia para a minha vida. E essa menina que eu morava com ela, eu disse para ela, eu conheci algo muito interessante, eu queria que você participasse comigo. Participar de uma palestra empresarial, tal, muito legal. Ela foi uma vez e falou, eu não quero mais ir, não. Eu falei, mas por quê? Não quero mais ir, tal, meu foco é outro, tal. E eu disse para ela, falei, olha, eu vou seguir firme aqui, daqui eu não saio mais. Porque... E aí a gente apresentou um conflito. E aí a gente definiu, eu falei, então você segue para um lado e eu sigo para o outro. Olha, eu não vou ser hipócrita não, tá? Eu vou te falar algo aqui. Eu fiquei 10 anos, eu não me envolvi com ninguém. E você pergunta, mas como é que pode o camarada ficar 10 anos sozinho, um homem que era da noite, que vivia na prostituição, ficar 10 anos sozinho? Eu fiquei exatamente 10 anos sozinho até conhecer a minha esposa, que eu amo muito e que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Fui criada pelo meu pai até os 7 anos de idade. Eu sentia muita falta da minha mãe porque naquela época, criança, quando não tinha mãe, a gente sofria muito na escola, por você não ter mãe. Meu pai, ele queria me mandar para o Líbano e eu ia casar com uma pessoa que ele ia indicar. E era dessa maneira, então eu não tinha direito assim a sair, a ter assim tipo amigos fora de casa, era só assim da casa para o colégio para casa. Na religião muçulmana, o casamento é uma espécie de contrato entre as famílias. Convidada, a noiva só poderá se casar com o consentimento do pai dela, que deve fazer um pagamento para o pai do noivo. À mulher muçulmana também não é permitido casar-se com um não muçulmano. Não é aceito pelo Islã. Eu namorei 1 ano escondido e daí eu me casei contra a vontade do meu pai. Ele teve que assinar, porque eu ainda era do menor, né? Ele teve que assinar para eu me casar, ele permitiu me casar, mas ele ficou 10 anos sem falar comigo. Porque foi assim, ele queria me mandar para o Líbano, já estava fazendo meu passaporte e eu ia me casar com a pessoa que era escolhida dele. Então eu pensei assim, não, então eu vou me casar,
Antes que meu pai, eu vou me libertar dessa situação. Eu achava que aquilo para mim, o casamento para mim era um refúgio. Os 10 primeiros anos de casada, eu lembro que eu fui feliz, porque a gente se dava muito bem, a gente viajava muito, então foi assim tranquilo. Mas aí eu só fui descobrir isso depois, quando eu me divorciei, que ele já me traía há 15 anos. Eu passei assim a ver que o comportamento do meu ex-marido estava muito estranho. E eu comecei a desconfiar que ele estava me traindo. Até que eu gravei a traição dele. Na verdade, eu coloquei um celular com um cartão de memória de várias horas. E eu lembro que eu fazia compra em São Paulo, ia do Paraná para São Paulo fazer compra. E ele me deixou onde eu pegava o ônibus. E estava o celular embaixo da poltrona do passageiro ali, gravando. E aquilo me trazia uma culpa muito grande, porque eu pensava assim, puxa, coitado do meu marido, eu tô desconfiada dele, que absurdo, mas tá. Aí eu fui viajar e eu lembro que quando eu voltei e fui ver a gravação no celular, ele me deixou e foi pegar uma moça e eles foram pro motel. Depois do divórcio, veio o gosto amargo de sentir que havia perdido tempo. Foram 25 anos investindo num casamento que havia terminado muito antes. Então eu passei a frequentar as palestras da terapia para me curar, porque eu estava assim com um complexo de inferioridade muito grande. Eu me olhava assim no espelho, eu pensava assim, nossa, quem que vai me querer? Porque era muito difícil. Para mim, me manter viva na época era difícil. Foram 4 anos após o meu divórcio até eu conhecer meu esposo. Eu estava frequentando a palestra e me convidaram para participar da terapia do amor. Tudo que eu recebia, eu botava em prática e eu fui amadurecendo. Mas fui amadurecendo de uma maneira especial, porque eu percebi que tinha jeito para mim. Eu gravei o Quero Te Conhecer, tinha um quadro, Quero Te Conhecer, da terapia do amor, e foi até bem difícil para eu gravar, porque eu tive que ir a Curitiba para gravar, e eu lembro que era de madrugada, tinha que sair, então foi algo assim, eu pensava assim, acho que não vai dar certo, acho que eu não vou gravar, mas aí eu decidi gravar. Aí eu fui falar com o palestrante, essa pessoa aqui, como é que eu faço? Ele falou, você não tem acesso a isso, eu posso fazer você chegar até ela. Preenche esse formulário. Eu preenchi um formulário, ela viu, gostou e a gente marcou de se conhecer. Eu falei, agora vou pra cima. Aí a primeira vez que a gente se falou, que foi no dia 10 de maio de 2017, eu desliguei o telefone e liguei para minha amiga e falei assim, Paty, é ele. É ele o homem que eu vou me casar. Foi 1 ano até a gente se casar, a gente se conheceu. O Valdecir hoje parece que é uma outra pessoa, né? Como eu falo, da água para o vinho, né? Realmente ele mudou muito. Hoje ele está muito vaidoso. Na época ele era um pouquinho mais fortinho, né? Hoje ele está bem. Ele encontrou uma pessoa maravilhosa. Ela é a mulher que eu estava procurando a vida toda, eu não encontrei. É como se eu tivesse casado com ele a vida inteira. É muito engraçado, porque a cumplicidade que a gente tem um com o outro, assim, o carinho, o respeito, o amor, porque hoje eu amo, mas eu sou amada. Hoje eu valorizo ele e ele me valoriza. Vocês prestaram bastante atenção na história? Você viu a situação que ele foi criando? E o que eu queria frisar aqui, Cíntia, é que ele não era tão feliz como ele aparentava ser, não. O poderoso chefão, né? Não, onde eu chego, eu banco tudo, tenho dinheiro, eu tenho controle sobre a minha vida, só que não. Você vê que ele pensou no suicídio, ele teve um ponto que ele queria se matar. Olha que ponto a pessoa chega. Tem muita gente que sorri por fora, que tem essa banca toda, mas está com depressão, está tentando se matar, está pensando em morrer. E a gente vê que depois de tudo isso, ele conseguiu, quando priorizou a si mesmo, se curar dos seus traumas, resolver aqueles problemas lá atrás, aquelas portas que ficaram abertas lá atrás, e se tornou, sim, um homem de verdade. Porque aquilo não era ser homem, não. Agora sim, ele se tornou um homem de verdade. E essa sensação de ter o poder nas mãos, né, leva muitas pessoas à ruína mesmo, porque ela acha que ela pode fazer o que ela quiser, com quem quiser. E não vai ter consequência. E não vai ter consequência. Mas você vê que
há momentos que é como se a pessoa viesse assim, como a consciência falasse, porque ele teve esse momento que ele falou, isso vai me levar à destruição, isso está me levando a um caminho que não é bom, mas continuava trilhando ali. Poxa, eu estava com aquelas mulheres, mas eu sabia que elas não eram objetos, eram pessoas, mas ao mesmo tempo, essa sensação do poder, de ter isso nas mãos, então a pessoa vai fazendo o que ela quer, e mesmo que ela não tenha o poder, há muitas pessoas que vão à procura de pessoas assim, né? Porque há exemplo dos amigos, né? Que ele falou, eu bancava todo mundo, e existem pessoas assim também, que vamos dizer assim, que são viciadas também, e iam ao encontro dos poderosos, para poder curtir também, para ter aquele momento, mas o fato é que isso não leva a lugar nenhum. Isso que as pessoas vivem, que dizem que é curtição, que é festa, que é farra, ali no momento a pessoa está feliz, mas e quando passa? E quando você está nesse momento de felicidade, de festas, de baladas, ali está tudo bem, você se sente poderoso, você se sente poderosa. Mas e quando aquilo acaba? Você sabe que isso só tem trago para você tristeza, um vazio dentro de você. Então isso não leva ninguém a lugar nenhum, são coisas momentâneas. Mas o que é verdadeiro, o que é forte, é quando a pessoa é quando ela permite cair a ficha, né, e fala assim, não, eu preciso de ajuda. Eu preciso sair dessa situação porque eu sei que essa situação vai me levar para o buraco. Então, peraí. Então, eu preciso sair desse caminho. Eu não quero ir para o buraco. Então, é quando a pessoa reconhece que precisa de ajuda. Não deixa as coisas chegarem ao ponto que chegou por Valdeci até que ele aceitou a ajuda do amigo. Nós convidamos você para participar dessas palestras que tanto ele como a Fátima participaram e participam. Palestras que acontecem toda quinta-feira aqui no Templo de Salomão, em 3 horários, às 10 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 8 horas da noite. Esteja presente já nessa quinta-feira. Uma coisa eu posso garantir para você. Você vai entrar de um jeito e vai sair de outro. O que você vai receber aqui, você não recebe em lugar nenhum. E é importante lembrar também que acontece em outras localidades, né? Se você quer saber aonde tem uma terapia do amor, é só acessar o site terapiadoamor.tv. Anote então o endereço, Avenida Celso Garcia, 605, aqui no bairro do Brás, fica a 5 minutos da Marginal Tietê, com amplos estacionamentos e creche gratuito para os seus filhos, tá bom? Agora a gente vai dar uma pausa rápida, porque depois do intervalo você vai saber o que é um relacionamento ilha da fantasia. E principalmente saber como sair dele. Não saia daí, a gente já volta. Imagina acordar um dia e descobrir que se casou com a pessoa errada ou que perdeu seu grande amor porque você mesmo estragou o relacionamento. Ou ainda que você deixou ele passar e nem percebeu. Não corra o risco de ficar se lamentando o resto da vida. Leia o livro Namoro Blindado. Autores do best-seller Casamento Blindado, Renato e Cristiane focam neste novo livro na construção das relações para que as pessoas façam escolhas melhores. Porque nunca é cedo ou tarde demais para aprender o amor inteligente. Para qualquer que seja sua fase, solteiro, viúva, enrolado, namorado, este livro ajudará a se situar no mundo cada vez mais complicado dos relacionamentos modernos. Adquira já o seu exemplar no site namoroblindado.com. Você sabia que metade das pessoas que se divorciam se arrependem de não ter tentado um pouco mais salvar o casamento? Ninguém casa para se separar. Mas, às vezes, parece não ter solução. Espere, você ainda não tentou de tudo. O livro Casamento Blindado já ajudou milhões de casais no Brasil e no mundo a evitar o fim da relação. Mesmo se o parceiro não quer mudar ou parece irredutível, dê a si mesmo esta chance. Leia Casamento Blindado 2.0. O seu casamento à prova de divórcio. Nas livrarias ou receba em sua casa pelo site casamentoblindado.com. Estamos de volta e daqui a pouco você vai saber o que é o relacionamento Ilha da Fantasia. Mas agora vamos ajudar uma aluna que nos mandou uma mensagem querendo um conselho. Acompanhe. Eu namoro há uns 2 anos e eu tenho 16 anos. O meu namorado tem 20. E no começo do relacionamento, eu encontrei ele dormindo na casa dele com a ex e resolvi perdoar.
Até então a gente continuou, mas sempre com muita briga, muita desconfiança. E a gente continuou por mais ou menos 1 ano. E depois eu resolvi terminar com ele porque ele estava desempregado. E eu trabalhava e ele ficava subindo em cima praticamente, querendo que eu pagasse as coisas, querendo que eu comprasse as coisas para ele sempre. E então a gente terminou e nesse tempo de uns 2 meses ele já começou um outro relacionamento. Até então eu quis voltar. E então ele não se incomodou em ficar comigo e com a outra menina. A gente, no caso, eu virei amante e ele resolveu ficar comigo. Mas então, aí agora ele voltou a ser quem ele era, de pedir dinheiro. E às vezes fala que vai pra escola e some, não responde mais. Fala que tá no médico, mas não leva o celular. E desconfia de mim se eu não atendo o telefone. Eu tô muito insatisfeita e infeliz, acho que não é a pessoa certa. Queria saber o que eu faço. Por favor, me ajudem. Eu queria ajudar primeiro você, amiga, nisso aqui, ó. Acho que não é a pessoa certa. Você acha? Eu já tenho certeza. Em 2 minutos de áudio que você mandou aqui pro nosso WhatsApp, eu não acho. Eu tenho certeza que ele não é a pessoa certa, nem para você, nem para ninguém. Ele não tem condições de estar em um relacionamento. Nem você. Você diz aqui que você quer saber o que fazer. Primeira coisa, daqui a pouco você me ajuda aqui. Primeira coisa, amiga, é você cuidar de você. Você diz que ele não se importou em estar com você e com a outra moça. Você também não se importou em ter ele com você e ele estar com a outra moça também. Então, a primeira coisa, você tem que aprender a se valorizar. O que você tem feito com a sua vida amorosa mostra que você não se dá o devido valor. Ora, quando uma pessoa ela tem valor próprio, ela olha para si e ela se valoriza, ela não se permite esse tipo de coisa. Que alguém tenha você e uma outra pessoa, que alguém use você quando precisa de dinheiro ou de alguma coisa. A primeira coisa que você tem que fazer é isso, é olhar para você e se dar o devido valor, né? E para ele, esse relacionamento está muito cômodo, né? Porque é ele fazer assim, né, que ela volta. Então, ela aceita qualquer coisa, então eu posso fazer qualquer coisa com ela, é isso que ele está fazendo. Então, o que você tem que fazer é imediatamente terminar esse relacionamento. Olha o que você falou, você tem que se escutar. Você falou assim, não, eu estou infeliz nesse relacionamento. Quer dizer, então, não tem como continuar, não tem o porquê você continuar nesse relacionamento. Eu sei que de repente você fale assim, não, eu tô infeliz, mas eu gosto dele, mas eu amo, eu tenho sentimento por ele. E se ele mudar? Mas durante esse tempo todo ele não mudou, ele só te usou, ele só fez com você o que ele queria. Então, por favor, vocês não estão casados, sai desse relacionamento. Foi como o Cucato falou, comece a se valorizar. E como que você se valoriza? É quando você olha e quando você vê o que você falou e diz assim, não, realmente, eu tô infeliz com essa pessoa, ele não faz nada por mim. Então, peraí, eu vou sair disso, eu não quero isso pra minha vida, eu quero ser feliz, eu quero me curar, eu quero me valorizar. E essa pessoa não está me fazendo bem. Então, peraí, então, eu gostando ou não, eu vou sair. Mas eu vou sofrer. É melhor você sofrer agora do que você continuar sofrendo. Mas você não vai sofrer, não. Eu te garanto que em 2 anos de relacionamento, ela tem 16, o seu com 14. 16, olha só, em 2 anos, você já esteve em todas as posições ruins que alguém possa estar. Já foi traída, já foi usada, já foi a amante. Então, se valoriza, seja mais você. E uma dica também, antes de você entrar em qualquer relacionamento, leia Namoro Blindado. Vai te ajudar e muito. E chegou a hora de sabermos o que é um relacionamento Ilha da Fantasia. Você aí de casa tem alguma ideia sobre o que estamos falando? Você vai entender tudo já já, mas antes vale a pena relembrar uma série que fez muito sucesso nos Estados Unidos, também aqui no Brasil, nos anos 80. A série se chamava Ilha da Fantasia. Quem protagonizava era o Sr. Rourke e o seu fiel escudeiro, o simpático anãozinho Tatu. Eles eram donos de uma ilha desconhecida e lá se realizavam os sonhos mais incríveis e impossíveis dos clientes. Porém, nem sempre a história tinha um final feliz. Sempre com uma dose de perigo real, as pessoas viviam as coisas boas e ruins do seu sonho e acabava vendo que a fantasia tinha um lado nem sempre tão agradável como se imaginava. Veja só.
paradisíaco, onde todos os sonhos poderiam se tornar realidade. Assim era o seriado A Ilha da Fantasia, exibido na TV nos anos 80 no Brasil. Ao chegar no lugar que hoje seria classificado como um resort de luxo, os hóspedes eram recebidos por Tatu e o misterioso anfitrião Mr. Herc, o homem que supostamente teria o poder de realizar os desejos das pessoas. A chegada do avião anunciava a próxima aventura. A fantasia dos convidados iam desde uma volta ao lugar do passado, encontros com pessoas desaparecidas, reviver um grande amor ou até mesmo acertar coisas que ficaram mal resolvidas ao longo dos anos. Cada episódio trazia uma lição no final. Não por acaso o seriado foi um dos maiores sucessos da TV na época. Afinal, quem não gostaria de ter os desejos realizados como num passe de mágica, né? Tem gente que pagaria qualquer preço para ir para uma ilha dessa, né? Não é à toa que na época foi sucesso. É verdade. O que chamamos de relacionamento Ilha da Fantasia é algo bem parecido com o que a gente viu agora. A pessoa, ela está numa relação cheia de problema, mas ela não quer enxergar a realidade desse relacionamento. Igual a amiga que a gente atendeu, né? Sim, exatamente. Que não consegue enxergar o problema que está ali. Ela vai colocando o problema debaixo do tapete e cria uma fantasia de que tudo sempre está bem. Ah, não é tão ruim assim. Ou então a pessoa tenta fazer um equilíbrio, tem esse ponto ruim. Não, mas isso aqui é muito bom. E acaba vivendo de miragem, né? E você aí de casa, se identificou com isso? Ou conhece alguém que faz isso? Não se desespere. Sempre é tempo para mudar. E a primeira coisa a fazer é essa. Como a gente falou, não coloque os problemas debaixo do tapete. Muitas pessoas fazem isso. Tem gente que está com o tapete ali cheio de poeira, né? Porque não quer resolver, não sabe como resolver, ou fica nessa questão, não vou olhar para isso, olha, ele é tão... Eu amo, ele é lindo, ele é isso, ele é aquilo. E aquelas coisas ruins que te machucam mesmo, aquelas coisas que prolongando vai crescer, vai virando uma bola de neve, você está colocando debaixo do tapete. Mas vai chegar uma hora que esse tapete vai, vamos botar assim, levantar e aquela poeira vai sair por aí. Essa poeira vai se espalhar. Então, o importante não é colocar os problemas debaixo do tapete, é resolver os problemas, é saber qual a procedência dele, é saber qual a raiz desse problema, né? É analisar. Quando você entrar num relacionamento, você tem que analisar. A gente deu a dica para nossa amiga de ler o Namoro Blindado e essa dica vale dar para todos aqueles que querem estar em um relacionamento. O coração não pensa, o coração não analisa, o coração só sente. E toda atitude tomada por um sentimento é uma atitude que você vai se arrepender depois. Porque o sentimento passa, mas as consequências da atitude que foi tomada naquele momento, isso não passa não. Então, a segunda dica, a gente pode dizer o seguinte: venha para a realidade, saia da ilha da fantasia, coloque os pés no chão, analise o seu relacionamento, veja os prós e os contras de estar com essa pessoa. É uma pessoa que não soma, é uma pessoa que não agrega, é uma pessoa que te diminui, é uma pessoa que subtrai. Entenda relacionamento como matemática. Quando eu comecei a namorar a Cíntia, então eu como indivíduo tenho o meu valor. Quando eu comecei a namorar a Cíntia, ela como indivíduo também tem o valor dela. Então, agregou, houve uma soma, me fez bem. Agora imagine estar com uma pessoa que é um -1. Isso vai te subtrair, isso vai tirar de você. Então, atente para isso. Se você está vivendo em uma ilha de fantasia com uma pessoa que não agrega, sai fora o quanto antes para você não se ferir. Então, uma atitude mais rápido possível, né? Essa dica de vir, né, para a Terra, sair, né, da ilha da fantasia é realmente muito importante, né? Porque também tem aquelas pessoas que vivem ali vendo filmes também, então aqui naquela fantasia, isso vai acontecer comigo também, ou até viram, né, na época, né, era um sucesso a Ilha da Fantasia, né? Então, queriam também isso. Como eu queria
queria participar de uma ilha. Ai, como eu queria que o que está aqui na minha cabeça acontecesse. Não, mas espera aí. Os sonhos, não é errado sonhar, mas a gente tem que fazer por onde conquistar aquilo, né? Então, até conquistar um casamento, um relacionamento feliz, então a gente tem que tomar certas atitudes para aquilo. Se for possível terminar um namoro, por exemplo, então termine para lá na frente você ter um relacionamento feliz. A cabeça pode estar nas nuvens, mas o pé tem sempre que estar no chão. Cabeça nas nuvens, mas os pés no chão. E por hoje é só, mas semana que vem tem mais uma aula cheia de aprendizado para vocês. E olha só o que estamos preparando para você na semana que vem. No próximo programa, vamos saber quais são os 5 sinais que podem indicar que uma tragédia está prestes a acontecer entre um casal. E ainda, um laboratório cheio de traições e muitas reclamações de ambos os lados. Então não dá para perder, né? Até lá. Tchau. Tchau.